pastor da Igreja Batista Betânia desde 1992, graduado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Terapia Humanista Existencial, psicanalista clínico, casado com a pastora Andréia Leal Barreto, com a qual tem 2 filhas, Tamara e Thaís, um dos pastores mais influentes desta geração. Recebam o pastor Neil Barreto. Estamos falando de alinhamento e a gente pode usar uma palavra para o contexto que talvez fosse até sinônimo. Vamos usar a palavra equilíbrio. Estamos buscando equilíbrio. E o equilíbrio é o único caminho no qual se encontra a vida que vale a pena ser vivida, né? O segredo da vida é o equilíbrio. Desequilibrado, ninguém consegue ser feliz em área nenhuma na vida. Desequilibrado, a gente não consegue caminhar por muito tempo. Paulo diz assim à igreja de Corinto: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Vamos juntos? Está aqui em cima, parece, né? Vamos lá, uma só voz. Se é só em algumas outras versões, somos de todos os homens os mais dignos de pena. E a versão mais comum, somos de todos os homens os mais miseráveis. A palavra de Paulo mexeu comigo essa semana. Se esperamos em Cristo, mas só para esta vida, então, por causa da forma como esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis, somos dentre todos os miseráveis os mais miseráveis. Paulo não está dizendo, quem não espera em Cristo é miserável, é digno de pena. Quem não espera em Cristo é digno de lástima. Quem não espera em Cristo vive miséria. Não, não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quem espera em Cristo, mas de uma determinada forma, não é só miserável, é de todos os homens o mais miserável. Então, eu posso esperar em Cristo e ser miserável, e dos piores. Eu posso me relacionar com Cristo e viver miséria. Eu posso ter fé, porque estou esperando nele, e ainda assim ser digno de lástima, de pena. Paulo está dizendo que mais importante do que esperar nele é esperar certo. Mais importante do que se relacionar com ele é relacionar-se certo. Porque se me relaciono com ele e se espero nele, mas de forma errada, a despeito de me relacionar com ele, sou miserável. É como Jeremias 48, né, diz assim, você conhece esse texto também? Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O profeta está dizendo, não é maldito quem não faz a obra do Senhor. Não é maldito quem não quer fazer a obra do Senhor. Maldito é quem faz a obra do Senhor, só que de uma forma equivocada. Então ele está dizendo, é melhor não fazer a obra do Senhor do que fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, porque fazer de qualquer jeito te faz um maldito. É melhor não esperar em Cristo do que esperar em Cristo de uma determinada forma, porque se você espera em Cristo de forma errada, você é miserável. Bom, talvez só por essa introdução nós já entenderíamos esse antagonismo existencial que a gente vê na vida de tantos cristãos, que tem Jesus na boca, mas a gente vê no dia a dia, a vida miserável. Que tem Jesus na canção, que reverbera um Jesus no palco, que aparenta ser de Jesus no culto, na coletividade, quando está debaixo de olhares alheios, mas quando você vai ver a interioridade, quando você vai ver a vida particular, quando você vai ver a vida privada, tudo que não há ali é graça de Jesus. Jesus é só um discurso, Jesus é uma canção, Jesus é uma fala, Jesus é uma frase, Jesus é só a constituição de 5 letras, nada mais. Fala de Jesus, mas não vive. Fala de Jesus, mas não o expressa.
Por quê? Porque é possível que eu espere em Jesus, que eu sirva a Jesus, e a despeito disso, eu seja um miserável. Isso é desequilíbrio. É incongruência. Deixa eu situar vocês. Ele escreveu a igreja de Corinto. Vou me sentir no Jô Soares agora, não sei porquê. Não fui lá no Jô Soares agora, que coisa estranha, está amarrado. As duas cartas de Corinto são cartas exortativas. Paulo está escrevendo a Corinto para dar uma chibatada, para dar uma surra. Paulo está escrevendo a carta de Corinto para produzir alinhamento, que a igreja tinha fugido do alinhamento. Paulo escreve a igreja de Corinto para chamá-la ao equilíbrio de novo, porque ela tinha se desequilibrado completamente. As duas cartas são cartas de exortação. Nesse capítulo, o 15, Paulo chama a atenção à igreja porque ela chegou ao clímax do desequilíbrio. Alguns membros daquela igreja, e era a maioria, duvidava inclusive de que Jesus havia ressuscitado. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, pô. Como quem diz, como é que vocês podem chegar a esse grau de desequilíbrio? Como é que vocês podem duvidar da ressurreição do Senhor Jesus? Então, Paulo está trazendo ao alinhamento, Paulo está chamando ao equilíbrio, Paulo está chamando a igreja de uma conversão. Deixa eu colocar você no que é Corinto, onde essa igreja estava plantada. Corinto era uma cidade cosmopolita, portanto uma mega cidade, rica de comércio, e um comércio hiper variado, em função do quê? Dos dois portos que ela tinha. Poucas cidades naquela comarca tinha portos, algumas tinha um porto. Corinto tinha 2 portos. E porque ela tinha 2 portos, ela era uma das cidades mais visitadas do planeta. Uma cidade rica em comércio, onde tudo se vendia, onde tudo se comprava, onde o mundo inteiro acorria para fazer comércio. Era uma cidade muito próspera. Chegou a ser a capital da Grécia Romana. E vocês sabem que o Império Romano dominou aquela região por centenas de anos, por muito tempo. E chegou a ser a capital da Grécia Romana. E historiadores dizem que na ocasião em que Paulo escreveu a igreja de Corinto, ela tinha em torno de 800 mil habitantes. Talvez fosse a maior ou uma das maiores cidades daquela época. Por ser uma cidade de comércio, por ser uma cidade gigante, por ser uma cidade cosmopolita, vivia o quê? Uma pluralidade religiosa sem precedentes na história daquela região. E em função do pluralismo religioso, vivia um sincretismo religioso. Não havia uma identidade religiosa naquela cidade. Havia gente que cria em tudo, inclusive em nada. Era uma cidade bastante sincrética, religiosamente falando. A cidade, para você ter uma ideia, obrigado, meu irmão, edificou templos a Apolo, acabou com os Jô Soares na minha vida, obrigado, me libertou. Edificou templo a Apolo, edificou templo a Dionísio, a Artemise, edificou templos a Poseidon, a Júpiter, a Zeus, e edificou templo também a Afrodite, que era a deusa do sexo, a deusa do amor, era a deusa da prostituição, era a deusa das profissionais do sexo. Era uma cidade bastante idólatra. Pois bem, voltou o Jô Soares. Obrigado. Esse Jô Soares está me perseguindo, né? Era uma cidade bastante sincrética, bastante idólatra. Pois bem, nessa cidade, meu irmão, nessa cidade, é que Deus manda que uma igreja fosse edificada. No meio de uma geração promíscua, no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração imoral, no meio de uma cidade cosmopolita, no meio de uma cidade que vive sincretismo religioso, no meio de uma cidade completamente desvirtuada, é que Deus planta uma igreja e chama essa igreja para ser santa no meio dessa geração. E para que Deus planta a igreja na cidade? Para que, sinalizando o reino de Deus, ela influencie a qualidade de vida dessa cidade. O projeto de Deus para a sua igreja é santificar o lugar onde ela foi plantada. Sal da terra e luz do mundo. A igreja ditaria o modus vivendi,
A igreja ditaria a qualidade de vida que a cidade viveria. O projeto da igreja é santificar a cidade. Em Corinto aconteceu o contrário. Não foi a igreja que santificou a cidade, foi a cidade que secularizou a igreja. A igreja não teve influência evangelizadora. A cidade desevangelizou os até então evangelizados. Não foi Corinto, igreja de Corinto que influenciou a cidade, mas a cidade que influenciou a igreja. Ao invés dela santificá-la, a cidade a carnificou. A carnificou de tal forma que os crentes passaram a desacreditar da ressurreição de Jesus. Perderam transcendência. Vem Paulo e diz: vocês acham que o que Jesus tem para vocês, tem só para essa vida? Você acha que Jesus não teve poder para vencer a morte e produzir sobrenatural? Você acha que não há uma dimensão além dessa que vocês estão vivendo? Vocês se carnificaram a tal ponto de fincar o pé no chão tão profundamente, a ponto de perder a cabeça do céu. Vocês se perderam, vocês se tornaram os piores de todos os homens. Vocês se tornaram dentre os miseráveis os mais miseráveis de todos, porque vocês perderam a razão para a própria existência. Pense comigo, irmão, e é aqui que eu quero começar meu sermão de fato de verdade. Paulo compartilha um saber conosco aqui, que eu acho que todo cristão deveria se aprofundar nele, e depois que tivesse aprofundado nele, se ajoelhar e chorar. Por quê? Quem me acompanha já me viu falar algumas vezes que um dos dilemas que mais me angustiam a alma quando o assunto é a igreja brasileira é quando eu comparo o número de crentes que nós somos no Brasil com aquele número de crentes com os quais Jesus começou a sua jornada. Ele começou com 12 homens e começou traumaticamente porque um deles o traiu diabolicamente. 12 homens, depois da morte de Jesus e ressurreição, eles saíram a pregar o evangelho e eles alcançaram os 4 continentes. E onde o evangelho chegava, causava impacto, causava transformação. Eles rodaram o mundo. Quando eles chegam em Tessalônica, vocês conhecem bem o texto, talvez melhor do que eu. Os líderes daquela cidade, ouvindo do que essa nova mensagem produzia no mundo, ouvindo do que essa nova, aspas, heresia produzia no mundo, ouvindo a respeito desses novos homens, desses novos cristãos, novos cristos, dessa nova mensagem, que ninguém conseguia parar os caras, ninguém conseguia parar aquele evangelho. Quando eles chegam em Tessalônica, os líderes dizem: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui? Onde a gente vai, a gente ouve falar dessa gente. Onde a gente vai, a gente ouve falar desse Jesus. Onde a gente vai, a gente vê a ação dessa nova mensagem. Ninguém para essa gente. Eram 12 homens, não tinham um avião, não tinham dinheiro, não tinha nenhum teólogo, não tinha rede social, não tinha microfone, não tinha tecnologia. Eram a maioria peixeiros, homens rudes, homens sem preparo intelectual nenhum, mas eles rodaram os continentes, impactaram o mundo, alvoroçaram o mundo. 12 homens. Nós somos 61 milhões de evangélicos no Brasil e nós não fazemos cosquinha no Brasil. Temos homens maravilhosamente bem formados, temos tecnologias as mais profundas, temos dinheiro, temos avião, temos carro, temos tudo nas nossas mãos para que nós possamos impactar a nossa nação e, como igreja, produzir o modus vivendi, a qualidade de vida que essa nação deveria ter. Agora, quando nós olhamos para o nosso Brasil, especialmente no tempo de hoje, a minha pergunta é: cadê a igreja dessa nação? Aonde nós estamos? Acabamos de cantar: o que será que os anjos veem para declarar santo? Mas vamos trazer para a nossa realidade: o que será que o Brasil vê na igreja para não declará-lo santo? O que está faltando o Brasil ver para que esse Brasil se curve diante de Jesus e diga: só o Senhor é Deus? Tem alguma coisa desalinhada.
pastor? Tem alguma coisa desequilibrada. Tem alguma coisa errada. Talvez sejamos como a igreja de Corinto, uma igreja que espera em Jesus. Uma igreja que crê em Jesus. Mas é possível que nós estejamos esperando errado. É possível que nós creiamos em Deus, mas é possível que nós estejamos crendo errado. É possível que nós o amemos, mas é possível que nós estejamos amando o errado. E é possível, portanto, que aos olhos dele nós sejamos mais do que miseráveis. Porque é a palavra dele que diz que nós somos sal, mas se o sal não salgar, concluam para mim, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você é sal, mas se não for sal fluente, se não for sal que salgue, se você for sal da forma errada, você não presta para nada, é miserável. Então quando você me dá um tema, né, eu fale sobre alinhamento, eu vou fazer um sermão sobre alinhamento, eu falei assim, eu não vou pregar isso. Porque isso vai cair na minha cabeça. Estou pregando para mim. Paulo, nesse contexto, nesse versículozinho, ele compartilha um saber com a gente que eu quero mergulhar com vocês, e por isso que eu quero que vocês me emprestem seu cérebro. Primeiro, Paulo afirma aqui a realidade e afirma de forma contundente, irrefutável. Paulo afirma a realidade bidimensional da vida e faz referência à necessidade de equilíbrio na vivência dessas duas dimensões. Vou repetir para não ficar esquisito demais. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, a vida é bidimensional. E o segredo da vitória está em saber viver essas duas dimensões da vida equilibradamente. Olha o que ele está dizendo. Se é só para esta vida, ele está dizendo, não é só para essa vida. Há uma outra. Você pode até esperar nessa, mas sem esquecer daquela. Porque a vida é bidimensional. Deixa eu perguntar para vocês, o Jesus que a gente está adorando aqui hoje, tem poder para curar o nosso corpo hoje? Amém ou não amém? Sim ou não? Tem. O Jesus que a gente serve hoje tem poder para abrir uma porta que esteja fechada diante de nós hoje? Sim ou não? O nosso Jesus tem poder para curar um casamento que já está em estado terminal? Sim ou não? Há alguma coisa impossível para o Jesus que nós adoramos nessa noite fazer aqui nessa dimensão terrena? Há alguma coisa impossível? Sim ou não? Não. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Neil, o Jesus que vocês adoram, igreja de Corinto, o Jesus que vocês adoram, ele é capaz de modificar essa dimensão terrena do jeito que ele quiser, porque ele é Senhor de todos os lugares. Então acreditem nesse Jesus, busquem esse Jesus, adorem esse Jesus, sirvam esse Jesus, mas entendam, ele não é Jesus só para essa vida. Ele é Jesus para outra vida, para outra dimensão. Vocês se tornaram de tal forma carnificados, foram de tal forma secularizados, que vocês passaram de parar de pensar no céu. Vocês pararam de pensar nas coisas espirituais. Vocês pararam de valorizar os valores que não são mensuráveis pela régua do capitalismo. Vocês só valorizam o que veem, o que tocam e o que se mensura. Vocês se esqueceram que Deus tem um povo amado nessa terra, e a aqueles a quem Ele ama, o que Ele tem preparado para os que o amam, o olho não vê, o coração não sente, nem penetra nesse coração. O que Deus tem para nós é de outra dimensão. Então não percam a outra dimensão de vista em função de estarem arraigados nessa dimensão, porque se vocês perderem a outra dimensão, vocês se tornam os mais miseráveis. Então escuta, quem abriu mão da transcendentalidade para buscar em Deus só nessa vida fez opção pela miséria. É a miséria optativa. E quando alguém faz opção pela miséria, não adianta fazer campanha pedindo a Deus para abençoar, porque Ele não vai abençoar, porque você escolheu a miséria. Paulo está falando, esperamos nessa, mas não devemos desprezar aquela. Como quem diz, viver somente aqui, ou somente lá, é fazer opção pela miséria. A igreja brasileira,
Hoje ela é dividida em várias vertentes. Mas há duas que são predominantes. Por exemplo, tem um ramo da igreja que se conhece como pentecostal ou neopentecostal. Hoje tem um monte de coisas por aqui. E é um povo que gosta do fogo, né? Povo que quer varão de fogo, espada de fogo, bola de fogo, é fogo para todo lado, é o fogo do reteté, é o fogo do sapatinho de fogo, é o pessoal do diabo de fogo, e o pessoal que o Espírito Santo de Deus está aqui, e tal, e a gente vai animando, a gente vai glorificando, e tal, o Espírito Santo, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus tem uma bênção para você, Deus vai não sei o quê, e a gente se arrepia, e a gente chora, e a gente grita, a gente pula, e a gente experimenta o poder de Deus, e a gente diz glória, aleluia. Isso é lindo e é gostoso. Há uma outra banda da igreja, que é o pessoal do politicamente correto. É o pessoal do social. É o povo teólogo, filósofo. É o povo cerebral, que acha que o que Jesus tem para nós, tem só no campo político. É só obras sociais. É só trabalho de bondade, é só misericórdia. Mas é o povo que olha para o lado de lá e diz assim, ó, esse negócio de Espírito Santo já era, dom ficou lá no passado. Deus não cura mais hoje não, pô. O Espírito Santo não revela mais hoje, o que ele tinha que revelar já está revelado. Aquilo lá não existe. Os de cá estão dizendo assim, ó, esse pessoal só acredita em obra. A gente é salvo pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a gente não tem que fazer obra nenhuma mesmo não, a gente tem que arrepiar, sentir o poder de Deus, sentir glória de Deus, vir anjo para todo lado, bola para todo lado, espada para todo lado. A gente gosta do varão de fogo, porque esse negócio de obra, isso é para espírita, isso é para macumbeiro. Nós não. O de cá diz assim, não, a gente tem que fazer boas obras, porque a Bíblia diz que pelas suas boas obras, meu nome será glorificado. Nós estamos divididos assim. O de cá exclui aquela faceta humana da vida, e o pessoal dessa faceta da vida exclui a sobrenaturalidade da fé. E nós estamos discutindo, vocês são pentecostais, vocês não têm cérebro, vocês são epidérmicos. Os de cá dizem assim, nada, vocês pensam que são batizados no Espírito Santo, vocês são batizados no ácido sulfúrico, só pode ser. Você não é irmão, você é primo, você está maluco. E o de cá fica dizendo, não, vocês que são não sei o quê. Você sabe o que a gente está vendo? Dois miseráveis clamando por razão. É o miserável que tendeu para essa banda da vida e excluiu aquela. E é o miserável dessa banda da vida que excluiu aquela. Gente que vive unidimensionalidade. E Paulo está dizendo que quem espera em Cristo só numa vida, seja nessa ou naquela, fez opção pela miséria. Talvez tenhamos no Brasil uma igreja miserável que vive discutindo quem tem mais poder. Uma igreja miserável discutindo quem é mais santo que o outro. Uma igreja miserável nas redes se matando. Porque vocês já viram os crentes discutindo nas redes sociais, não é? Vocês já viram um budista criticando o outro na rede social? Vocês já viram um ateu criticando o outro, discutindo quem é mais ateu, quem é menos ateu? Vocês já viram um Hare Krishna discutindo nas redes sobre isso ou sobre aquilo? E crentes, já viram nas redes se matando, não? Se esperamos em Cristo só nesta vida, ou nesta vida, somos de todos os miseráveis os mais miseráveis. Paulo está dizendo que o que o Evangelho produz na vida de quem crê é equilíbrio, alinhamento. Se eu sou o crente do fogo, do poder, do sobrenatural,
E eu creio que Ele é capaz de me fazer voar nas asas do Espírito Santo. Eu creio que Ele pode me batizar com o seu Espírito Santo, me fazer ver o que ninguém vê, e me arrebatar, e me produzir experiências que ninguém conseguiria explicar, porque é além do entendimento. Mas se essa experiência catártica, sobrenatural, não se materializar, não se encarnar no dia a dia, eu sou um miserável hipócrita. Se aquela experiência no culto não me faz um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um patrão mais justo, um funcionário produtivo, um cidadão de bem, se aquela sobrenaturalidade não encarna no absolutamente natural, eu sou um miserável hipócrita. Mas se essa bondadezinha de dar comida para o pobre, tratar de população em situação de rua, cuidar das gestantes até a primeira infância do seu filho, se a gente constrói casa para o necessitado, se a gente distribui cestas básicas, mas não diz para os que são servidos que a vida não é só isso, que há uma outra dimensão e que só Jesus pode levá-lo até lá. Se eu que distribuo o pão do pão da padaria não distribuo o pão da vida, eu sou um miserável solidário, mas miserável. Paulo está dizendo que a vida é bidimensional, e quem faz opção por uma dimensão, excluindo a outra, fez opção pela miséria. Eu vou dar 2 exemplos para autenticar isso para você que ainda não entendeu. Eu vou dar um exemplo da sobrenaturalidade e um exemplo da materialidade. Vamos ao Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Não precisa abrir lá não, que você conhece a história. Os apóstolos sobem. Lá em cima aparecem Moisés e Elias. Moisés, a personificação arquetípica da lei. Elias, a personificação arquetípica da profecia. Aparecem diante deles a lei e a profecia. Aparecem diante deles a Bíblia de Jesus. Porque a Bíblia de Jesus era a lei e os profetas. Jesus está no meio da lei e dos profetas. Jesus resplandece como um holofote. Desce uma fumaça sobre ele, e da fumaça vem uma voz do céu que diz em tom audível, e todos os apóstolos ouvem, os que estavam lá em cima, apontando para Jesus: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que está acontecendo lá em cima? Jesus está preparando os seus apóstolos, principalmente Pedro, para dar prosseguimento à obra de Jesus, que ia ser crucificado. E como é que ele faz isso? Ele tenta desconfigurar a forma como Deus se revelava até então. Deus se revelava através da lei e através da profecia. Era o Velho Testamento. É o que regeu a história até então. Só que agora eles aparecem diante dos apóstolos e dizem: olha, Pedro, não é mais Moisés, a lei, não é mais Elias, o profeta. A partir de agora, vocês têm que ouvir a Jesus, é evangelho, é graça. Mudou a forma de Deus se comunicar. Antes era assim diz o Senhor, agora está escrito. Porque o verbo se fez carne, a palavra está entre vós. Agora está escrito. Ele está mudando a forma de Deus se revelar. Eles estão tendo uma experiência fenomenológica. Imagine, meu irmão, pensa comigo. Tem crente que vai ao monte hoje, não vê nada e já desce soberbo que só. O cara acha que é mais crente que todo mundo. Acontece isso não. Talvez aqui em Goiânia não, porque aqui é outro nível de crente. Mas no Rio de Janeiro, tem crente que sobe monte e ele acha que é mais santo que todo mundo, cara. Pastor Daniel, o senhor ora no monte? Não, não corei. Então não está em pecado, está dando legalidade para o diabo. Porque é lugar de orar no monte, o cara sobe no monte, não vê nada e desce soberbo. Tu imagina um crente desse, subir no monte e ver um negócio desse aqui? Ninguém ia aguentar esse cara, tinha que mandar matar ele, porque ele ia ficar soberbo que só o capeta. Tu imagina hoje isso aqui acontecendo. Mas eles viveram a mesma experiência.
A coisa foi tão gloriosa, gente, que Pedro teve uma boa ideia. Senhor, eu acho que eu estou tendo uma revelação do Espírito Santo, só pode ser. Qual a revelação? Vamos fazer 3 cabaninhas aqui? E uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. A gente fica no relento, não tem problema não. A gente fica aqui para sempre. Vamos habitar aqui. Vamos ficar aqui no monte da glória, no monte da sobrenaturalidade. Vamos ficar aqui no monte da fumaça, no monte da luz, no monte da palavra audível de Deus. Vamos ficar aqui nesse monte glorioso. Jesus diz assim: não, Pedro. Lugar de monte não é para estar. O monte é só de passagem. Ninguém vive em monte glorioso. Ninguém vive na sobrenaturalidade o tempo todo. Ninguém ouve voz de Deus o tempo todo. Ninguém vê luz sobre si o tempo todo. Ninguém vê a Bíblia encarnada o tempo inteiro. Ninguém vê essa coisa tão extraordinária acontecendo todo dia. Isso aqui é esporádico. Isso aqui muitas vezes é a única vez. Agora que você viveu isso, Pedro, é lá embaixo que você tem que ver o dia a dia. Junto aos seus, lá na sociedade, na comunidade, vivendo o antagônico. Não é monte lugar de habitação. Mas nessa carne, mesmo cônscio da minha missão, eu posso falar: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nessa carne, ninguém vive plenitude só no espiritual. Nessa carne, até Deus tem fraqueza. A gente desequilibra. Agora olha que coisa interessante. Jesus diz: aqui em cima é lugar de passagem, não é lugar de moradia, não é lugar de permanência. Desce, eles descem. Quando desce, o que acontece? Tem lá um homem com um filho endemoniado. E diz assim: gente, cura meu filho. Eles oram, e o demônio não sai. Aí Jesus desce depois. Olha que coisa interessante. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se, disse a ele: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e não o puderam curar. Agora segura aí, irmão, o que eu vou lhe falar. Jesus, quando ouve que, a despeito da experiência gloriosa no monte, quando eles descem, não conseguem expulsar um demônio. Quando Jesus descobre que está diante da palavra, a lei, a profecia, o evangelho. Quando Jesus descobre que, mesmo tendo ouvido voz do céu, vendo fumaça divina, vendo luz gloriosa, eles não conseguem expulsar um demônio. Ah, Jesus reage. Como é que Jesus reage? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Posso traduzir o que Jesus disse? Ó gente maldita! Gente que não entende nada, gente que não consegue discernir os momentos gloriosos que tem na presença de Deus. Ó Deus, até quando eu vou ter que sofrer a presença de gente como essa? Ó Deus, até quando eu vou ter que ficar diante dessa gente que não entende nada, que vê a palavra, que ouve a palavra, que vê luz, tem problemas, tem experiências sobrenaturais no monte, mas eles não conseguem praticar isso no dia a dia. Deus, até quando eu vou ter que suportar gente assim? Sabe o que a gente está vendo aqui, pastor? Jesus revoltado com a sua igreja. Por quê? Porque eu encontro com a palavra que não me capacita para lidar com infortúnios. O encontro com a palavra que não me capacita para lidar com os necessitados. O encontro na palavra, com a palavra que não me faz capaz de me tornar um ser humano para curar outras humanidades. O encontro com a palavra que não me faz um ser humano solidário, que aprende a falar a língua do necessitado, do infortunado, do endemoniado. Ainda que encontro com a palavra, é o encontro com a palavra que gera revolta em Jesus. Aí a pergunta que eu faço a você e a mim nessa noite é: quando Jesus olha para nós como igreja hoje, você acha que Jesus sente orgulho ou revolta? Igreja de Corinto, você espera em Cristo? Espero. Você acredita na sua messianidade, que ele é filho de Deus? Eu acredito. Você teve encontro com ele? Tem.
Tive. Viveu o sobrenatural dele? Vivi. E cadê a tua influência na cidade, Corinto? Sabe por que não há influência na cidade, Corinto? Porque você optou pela miséria, Corinto. É uma igreja miserável. O que Deus sente por mim, cara? Deus, quando eu estou caminhando no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, o que Deus sente por mim? Uma vez que a gente sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Que diante dele estamos todos nus. Diante dele estamos todos despidos. Não há nada oculto a ele, em mim e em você. O que ele sente por mim? Quando nós, de fato, temos uma experiência, de fato, com a palavra, como os apóstolos tiveram, essa palavra vai produzir algumas realidades em nós. Primeiro, vai nos capacitar para encontrar com demônios. Porque, veja bem, eles estão no monte, ouvindo Deus, vendo a palavra, experimentando Jesus e sendo arrebatado. Quando eles saem do monte, eles se encontram de cara com o demônio, mas não sabem lidar com o demônio. Viveram a experiência, mas não entenderam o seu propósito. Porque toda experiência com Deus tem um propósito. Se a experiência que eu vivi com Deus gerou só arrepios, só catarses, arrebatamentos, mas terminou no culto, não pode ter sido Deus. Essa palavra me capacita para lidar com demônios. E olha, os demônios de dentro e os demônios de fora. E como há demônios hoje, né, no mundo, né, irmão? Como há demônios. Eu estava nos Estados Unidos essa semana. Eu estou há 14 dias fora de casa. Não, 14 não, porque eu dormi em casa ontem. Fui dormir e voltei para cá. Precisei viajar corrido para ajudar um amigo. Lá na igreja da América, o pastor que estava dirigindo, no momento de oração, ele botou a igreja de joelho. E falou assim para a igreja: amado, peça a Deus para tirar de você o que atrapalha a sua comunhão com Ele hoje. Peça a Deus para tirar de você aquilo que atrapalha você de se achegar mais perto dEle. Eu me ajoelhei no banco. E eu pedi a Deus para tirar algo de mim. Vamos imaginar que o que eu pedi para Ele tirar de mim fosse um desejo proibido. Deus, tira de mim esse desejo, porque esse desejo me atrapalha de te desejar mais. Isso é fraqueza em mim. Quando eu acabei de fazer essa oração simples, eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração assim, ó, na hora, na lata. Ah, meu filho, você quer que eu te faça um vagabundo, é isso? Que é isso, Senhor? Eu estou te pedindo para tirar uma fraqueza, um desejo. Como é que o senhor entende que eu estou te pedindo para me fazer um vagabundo? O senhor não está ouvindo, não? Depois eu entendi. Vamos imaginar que meu desejo seja isso aqui. Isso aqui me atrapalha a servir ao Senhor. Senhor, tira isso aqui de mim, tira. Isso aqui existe, né? Tira o meu desejo por isso, Deus. Deus, tira esse desejo de mim, Deus. Porque se o Senhor tirar de mim, o Senhor vai me ter mais. Eu vou te servir melhor. Aí Deus fala assim, ah, você quer que eu te faça um vagabundo? Ou seja, o que você está me pedindo, né, para tirar de você aquilo que te faz trabalhar. Aquilo que te faz se esforçar para me servir. Aquilo que te faz lutar. Você está te pedindo para te tirar aquilo que é o que pode fazer da tua vida um céu na terra. Só que, meu filho, você é um ser caído. Você vai ter que lutar com algumas coisas na tua vida até você morrer. Tem algumas coisas que são parte da natureza humana. E a natureza humana é caída. E eu não tiro de você. Você vai ter que aprender a lutar com isso a tua vida inteira.
Você está pedindo, Neil, é para que eu te faça um vagabundo. O que você quer, Neil, é não lutar mais. O que você quer, Neil, é moleza. Escuta, o que você acha que glorifica mais a Deus? Não sentir mais isso, ou sentir isso e dizer, Deus, eu desejo isso muito, mas eu te desejo mais, e eu não vou mais pegar nisso. O que glorifica mais a Deus? Nós somos uma geração que quer moleza, quer facilidade. Paulo disse, Pai, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. Não! Vai morrer com esse espinho. Mas não se preocupe, eu aumento a graça. Dá para ser fiel com o espinho e tudo. Porque há espinhos da nossa carne que não vão sair nunca. São nossos demônios. Rousseau disse que o homem é absolutamente só. É a mais pura verdade. Há um ser dentro de nós que ninguém conhece. Nem nossa esposa, nosso marido é nosso, está aqui dentro. É incompartilhável. É lá onde nós somos em essência. É lá onde estão os demônios, nossas fraquezas, nossos medos. Ninguém pode ajudar esse homem que está lá dentro da gente. Quando vamos no terapeuta, contamos só um pouquinho de nós. Quando entramos no gabinete, contamos só um pouquinho de nós. Só revelamos o que nós queremos que o outro conheça. Mas há um ser dentro de nós que ninguém conhece. Mas quando a palavra entra, a palavra diz assim, eu vou até lá nesse homem. Eu vou penetrando nas juntas e medulas, eu vou no inconsciente, no subconsciente. Se há o inconsciente que nem sub nem é in, eu vou também. Não há lugar onde a palavra de Deus não possa penetrar na alma humana e na psique humana. Ele está dizendo, onde tiver esse demônio, a palavra ajuda a dominá-lo. Agora, por que nós temos tanto pecado? Principalmente o da indiferença e da inutilidade. Porque nós não conseguimos vencer o demônio da preguiça. Da falta de visão. Porque me perdoe, não é maldade nem é crítica. Eu amo essa canção. Nós queremos saber o que o anjo viu. Quando nós devíamos olhar para a miséria do nosso semelhante. Condoermos-nos com ela e ajudarmos a mudar aquela realidade. Igreja é isso, é sal da terra, é luz do mundo. Ou então a palavra é mentira. Porque está dito lá atrás em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se o meu povo for povo, então ouvirei do céu, esse povo terá Deus. E quando o meu povo tem Deus, o resultado é, a terra é sarada. Ou Deus mentiu, ou o povo não é povo. Porque a nossa terra está doente, sim ou não? E qual é a cura para essa terra, irmão? Catuca alguém do céu e fala assim, a cura é você, meu irmão. Bate no peito e diz, a cura sou eu. A cura é a igreja de Jesus de Nazaré. É uma igreja que não vive só os arrebatamentos, mas uma igreja que quer encarnar esse Jesus. É uma igreja que quer se alinhar. Quer ser uma igreja equilibrada. E quando é que ela é equilibrada? Quando ela vence seus demônios. O demônio que é em nós, mas há o demônio hoje, para nós que é o outro. O outro é como a endemoniar. Eu estava no aeroporto, aí estou vendo um casal brigando. Parecia que eles eram nordestinos. Aquele sotaque bem, aquela mulher retada, aquele homem cabra macho. Eles estavam brigando feio. Aí o pessoal do avião estava rindo às costas dele. Aí teve uma hora que a mulher disse assim, você é um endemoniado, seu cabra. Você é um endemoniado, homem. Aí o pessoal riu. Aí veio logo o insight, né? Pois é, irmão, eu não falei, só que. Pois é, esse endemoniado é seu marido. Ou seja, esse demônio é o seu. Trata bem desse demônio. Seu endemoniado. Ou seja, você é meu demônio. Pois é, o outro hoje é mais demônio do que irmão. O que a gente sente mais hoje pelo outro? Mais amor ou medo? Nós temos medo do outro. Porque
Porque a violência graça. A gente sabe o quanto o ser humano é capaz de fazer maldade. Saiu mais uma vez agora, alguns meses atrás, uma mãe que pariu seu filho, não queria o seu filho, botou o bebê no micro-ondas e ligou. Quem faz isso, além do ser humano? Quem, além do ser humano, estupra uma criança de 2 meses? Quem, além do ser humano, como na Somália hoje, 2 caminhões-bombas mataram mais de 276 pessoas? O outro é o nosso demônio. O outro é o nosso veneno. Nossas relações são tóxicas. Fazem mal hoje. Hoje, a solidão é quase uma necessidade a fim de sobrevivência. Como quem diz, eu me afasto de vocês porque eu quero sobreviver. Porque as relações são doentias. Ninguém acredita em mais ninguém. Ninguém tem fé mais no homem. Ninguém acredita em mais nada. Nós não acreditamos na bondade. Se você fura o pneu, alguém para o carro, vai te ajudar a trocar o pneu, tu fala, olha, o que está me fazendo bem? Vai me assaltar, no mínimo. E às vezes não, o cara parou só para fazer bem. Mas a gente já fica desconfiado, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque a gente não acredita mais na bondade. O outro virou o nosso demônio. Agora, irmãos, olha que coisa terrível. Cada vez é mais difícil ser com alguém. Cada vez. Agora, por causa da dificuldade relacional hoje, nós vamos extinguindo o outro em nós. A gente vai produzindo a extinção do outro. E a gente vai se retirando para nós. Qual é o problema da extinção do outro em mim? Por que extinguir o outro em mim? Ou seja, viver essa incapacidade relacional é perverso, maldito e maligno. Porque quando eu excluo o outro em mim, eu estou excluindo de mim a possibilidade de viver transcendência e experiências reais com Deus. Vou repetir. Se eu excluo o outro de mim, excluo de mim a possibilidade de viver experiência com Deus. Por quê? Vem cá, Daniel, um minutinho, paga um miquinho aqui comigo rápido. Esse é o meu outro. Que a Bíblia diz que eu devo amar como? Digam para mim. Como? Eu me amo. Amo o teu próximo como? Então Daniel é um próximo a ser amado. Só que o Daniel adoeceu, a humanidade adoeceu. O Daniel só me faz mal, e eu a ele. Como nós somos animais, também temos o instinto de preservação. Por quê? Porque me relacionei, me machuquei, me relacionei, me machuquei, me relacionei, me machuquei, eu não me relaciono mais. Eu excluo o Daniel de mim. Aí você diz, pô, instinto de preservação, estou errado, mas tu é amor próprio. É. Só que quando você extingue o Daniel, você está extinguindo de você a possibilidade de transcendência e experiência real com o Pai. Por quê? Porque só quando o meu eu se junta com o tu, só quando eu se junta com tu, que nasce o nós. Só quando eu vivo o nós, eu posso orar, Pai Nosso. Não existe Pai meu. A oração que Jesus ensinou foi Pai Nosso. Eu só posso chamar a Deus de Pai porque eu tenho um irmão. Abrir mão do meu irmão. Abrir mão do Pai que só é Pai Nosso. Optei pela miséria. Vou mais profundo um pouquinho para você não dormir logo essa noite. Só quando o meu eu se encontra com tu que vira nós. E só quando eu sou nós que eu posso orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu só posso pedir provisão diária quando a provisão que eu tenho não acaba em mim, chega alguém. Se o pão que eu peço é para mim, eu fico sem pão, porque você fez opção pela miséria.
Excluir o outro de mim é blindar o céu sobre mim. Por que você acha que o diabo trabalha tanto para produzir divisão entre nós? Separação entre nós, morte entre nós, cisão entre nós. Porque ele sabe, afaste-se do Daniel, que você se afasta de Deus. Aquele que diz amar a Deus e odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Porque o caminho meu para Deus é o Daniel. Pense, a Bíblia diz, você já vai sentar, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, em qual templo ele habita? Em templo feito por suas próprias mãos. Aonde é que o Espírito Santo de Deus mora? Diga, em mim. Então, quem é a casa de Deus hoje? Sou eu. Amém ou amém? Então, se eu quero encontrar com Deus, eu venho para esse templo, ou eu vou para esse templo? Eu não encontro Deus no templo feito por mãos humanas. Eu encontro Deus no templo feito por suas próprias mãos. Entende? Porque a palavra me capacita para vencer demônios, inclusive dos outros. Porque só vencendo esse demônio eu vivo vida de verdade. O resto é blá, blá, blá. O resto é musiquinha para Deus. O resto é show gospel. Obrigado, Daniel. Quando eu tenho encontro com a palavra, essa palavra me capacita para encontrar com o próximo. Quando eu tenho encontro com a palavra, eu aprendo a lidar com fracasso. Porque Pedro desceu com seus amigos do morro, do monte, se encontra com um demônio e fracassa. Imagina se fosse hoje, ele expulsando o demônio, todo mundo filmando Pedro fracassado, ia jogar no YouTube, Pedro ia ser morto pelos crentes, porque crente é especialista em matar, roubar e destruir. Mas embora Pedro tenha fracassado no pé do monte, ainda assim ele se soergue, e foi para ele que Jesus disse, apacenta os meus cordeirinhos. Fez um pastor da igreja. Porque na palavra eu sou capacitado a lidar com fracasso. Hoje há um monte de gente fracassada que se permite tomar por coitadismo, se diminui. O pai me abandonou, estou triste com Deus. Por que, Deus, onde é que tu estavas quando? Um bando de pobres coitados, morrendo de pena de si e revoltado com Deus, decepcionado com um Deus que é perfeito, no qual não há sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como que eu posso me frustrar com um ser que não muda? É porque eu não sei lidar com fracassos. E o que muda no fracassado é a forma de olhar para Deus. Quem mudou não foi Deus, foi tua visão. Porque não teve encontro com a palavra coisa nenhuma. Quando eu encontro com a palavra, eu sei sobreviver à vergonha pública. Que vergonha, Pedro! Sempre soube que você era um falso farsante, sempre soube. Ou seja, Pedro não ficou prostrado porque ele não dependia da opinião alheia. Quando a gente está na palavra, a gente sabe o que Deus pensa de nós. E quando a gente sabe o que Deus pensa de nós, o que o mundo pensa não interessa mais. Por quê? Porque a glória de homens íntegros está na sua consciência e não na boca dos outros. E por que que hoje a maioria das pessoas sucumbem quando ouvem uma crítica? Mesmo que a crítica não seja verdadeira. Porque não está na palavra. Fez opção por esta ou por aquela vida. Quem está na palavra suporta rejeições. Até quando eu vou ter que caminhar com gente como você, Pedro? Ele foi rejeitado. Mas ele não se prostrou por causa disso. Não dá para viver só no monte da glória, irmão. Só na glória não há plenitude. Vamos terminar. Vamos para outro exemplo, o exemplo da carne. Eclesiastes capítulo 1. Estou terminando. Eu sei que você já está doido para eu terminar. E vamos terminar.
Eclesiastes capítulo 2 fala do homem mais sábio do mundo. Esse homem, o Eclesiastes capítulo 1, esse homem mais sábio do mundo deprimiu. A vida perdeu sentido para ele. Não há sentido na vida. Aí, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade no hebraico, pastor, é a palavra traduzida literalmente bafo. Bafo. Parece um papelzinho aqui, ó. Aqui tem um papel aqui, ó. Não sei. Isso aqui, ó, é vento. Há poder no vento ou não há? O vento está movimentando o papel, não está? Salomão está dizendo que tudo na vida não é vento, é bafo. O bafo não move nenhuma folha. Se bem que tem gente com bafo, derruba o outro, não é verdade? Não fala a verdade. Mas não é desse bafo que ele está falando. Quando ele diz assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele está dizendo, a vida não tem consistência. Não tem sentido. O que é estar vivo? Vale a pena estar vivo? Olha o versículo 3. Olha, discerne o coração de Salomão. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, se a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre de volta ao seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e torna os seus currículos, seus ciclos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, assim é o que há de ser, e o que tem se feito, isso se tornará a fazer, nada há que seja novo debaixo do sol. Ele está dizendo, é a mesma coisa. Mesmíssimo, mesma coisa. Acorda, vai para o mesmo trabalho, mesmo ônibus, o mesmo pessoal que está no ônibus, volta para a mesma casa, dorme com a mesma mulher, com o mesmo homem, a mesma coisa, vem para a igreja, a mesma música, a mesma palavra, a mesma coisa, senta no mesmo lugar, crente senta no mesmo lugar a vida inteira. É a mesma coisa. Meu Deus, que coisa chata, isso é vaidade, não há sentido na vida. Aí, ele deprimido, ele tenta dar sentido para a vida. Aí a gente vai para o capítulo 2. Ele tenta dar sentido à vida dele. E como que ele tenta dar sentido à vida dele? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Disse eu a mim mesmo, ó solidão. Ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza ao prazer. Mas eis que isso também era vaidade. Ele está dizendo, quer saber? Eu vou dar ao meu corpo tudo que o meu corpo pedir. Eu quero sentir prazer. Eu quero sentir desejo. Eu quero me arrepiar. Eu quero gozar. Eu quero viver. Eu quero soltar franga. Eu quero liberar geral. E ele fez. Olha o versículo 3. Busquei no meu coração como me estimular com vinho. Porque a bebida desinibe. Vai lá, Salomão, a bebida te faz valente. Você que é muito tímido, olha, você vai ficar esperto. Você que é frouxo, vai virar valente. Ó, a bebida, cara, você vê, tudo que é jovem está com a garrafa de vodka na mão, porque eles se acham feras, eles acham que isso é liberdade. Então, ele tentou no vinho, mas não conseguiu, não deu. Porque o tempo do efeito do vinho também é cronológico. Passo que sobra ressaca. Veja o versículo 4. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas. Casas. Construção civil. Edifiquei vinhas. Ele foi lá para as uvas. Ele foi construir o vinho que ele bebia. Fiz hortas e jardins. Ele foi trabalhar na questão estética das suas propriedades. Plantei neles árvores frutíferas, olha, hortifruti granjeiro e de todas as espécies. Fiz também tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam. Olha, ele trabalhou direto em todas as áreas, se tornou um workaholic, ou seja, eu vou dar sentido à minha vida trabalhando, eu vou dar sentido à minha vida enchendo a minha agenda de atividade, eu vou encher a minha vida de afazeres, e aí eu vou ter sentido na vida. Por quê? Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Então o que eu vou fazer? Eu não vou parar, eu vou trabalhar feito maluco, workaholic. Não deu certo não. Ele tentou em outras áreas.
Olha o versículo 7. Comprei servos e servas. Ou seja, eu vou construir uma empresa e vou ter muitos empregados. Eu vou virar o maior empresário da história. Eu vou ter quantos escravos forem possíveis. Eu quero produzir inveja em todo mundo. A minha empresa tem 1 milhão de funcionários. A minha empresa tem tanto sei o quê. Não deu certo. Mas ele continuou buscando sentido. Tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e rebanhos. Bom, não deu no jardim, não deu na uva, não deu no vinho, não deu no trabalho. Então vamos tentar nos tornar a JBS de então, a primeira JBS do planeta. Vamos trabalhar com gado de corte, vamos trabalhar com bovinos, vamos trabalhar com carne. Porque lá não tem lava-jato, aqui tem, deu errado, né? Mas ele tentou com gados e rebanhos, mais do que todos que houve. Olha, não deu certo. Número 8, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis das províncias. Ele foi especular no mercado financeiro. Eu quero grana, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero ter, eu quero ostentar, eu quero arrebentar a boca do balão. Não deu certo. Ele tentou de outra forma. Provi-me de cantores e cantoras. Ele investiu nas artes. Ele participou de todos os shows. Se você espera só nessa vida, você fez opção pela miséria. Você é um miserável cheio de mulheres. Você é um miserável cheio de ouro. Você é um miserável famoso. Você é um miserável que tem os melhores vídeos, mas miserável. Se você é alguém que tem experiências catárticas no Espírito Santo, se você tem experiência divina com a palavra, se você ouve Deus, mas acha que isso gera plenitude, você é um miserável religioso. Porque fez da vida uma vida unidimensional. E quem faz da vida uma vida unidimensional, faz opção pela miséria, nunca vai conhecer felicidade. Portanto, meu irmão, agora, terminando minha palavra, a gente entende o que a palavra queria dizer quando disse que o Deus deste século lhe cegou o entendimento. O que abriu mão de Deus? Vamos pegar aí os ateístas modernos. Esse negócio de fé é burrice. Fez opção pela miséria, miserável. Arrancou de você transcendência. Mas você que é cristão e que crê no sobrenatural, mas é inútil na sociedade, fez opção pela miséria. Richard Dawkins, em 2006, escreveu um livro chamado Deus um Delírio, lembra? Um livro desse tamanho. Eu li aquele livro no mesmo ano. Os crentes ficaram injuriados, ficaram brabos. É um herege, falando que Deus não existe. O livro começa assim: você que crê, ao final da página desse livro, você já não crerá mais. Porque Deus é um delírio. E os crentes ficaram bravos, porque ele está dizendo que Deus é um delírio, que Deus não existe, que Deus não sei o quê, que Deus não sei o que lá. E ficaram bravos. Aí eu fico perguntando, o que é pior, irmão? Um ateu dizer que Deus é um delírio? Ou um crente que faz de Deus só um detalhezinho na vida? Porque quem tem experiências gloriosas com a palavra, diz que se converteu, diz que ama o Senhor, diz que não sei o que no Senhor, que canta para o Senhor, mas não encarna isso no dia a dia, está dizendo, Deus na minha vida é só um detalhe. O que é pior? Um ateu dizer Deus é um delírio, ou um crente dizer Deus é só um detalhe? O que Deus é na sua vida? Porque quem não consegue enxergar a bidimensionalidade da vida está cego. Porque o Deus desse século cegou o entendimento. E essa cegueira não é ausência de visão, é visão que não enxerga plenitude. Corinto foi cegada pelo Deus do século, perdeu transcendência. Essa cegueira é visão que sonega ao espírito qualquer prazer no corpo e ao corpo qualquer experiência no espírito. O equilíbrio, o alinhamento, se dá na capacidade de entender essas duas dimensões e viver equilibradamente. Eu tenho experiências com o Senhor? Tenho. São imprescindíveis. Mas quando eu saio do monte da glória, eu tenho que ter consciência que eu vou me encontrar com endemoniados. E eu tenho que aprender a gerar cura neles. Se o nosso Brasil está doente, o culpado não é o Lula, não é a Dilma, não é o Fernando Henrique, não são os políticos, somos nós. E
quem vai curar o Brasil não é o Bolsonaro, não é a Marina, não é o Lula de volta, não é mudando a Câmara dos Deputados, não é mudando os políticos. A cura para o nosso país só se for por intermédio da Igreja de Jesus Cristo. A cura está na nossa mão. Porque as trevas só se manifestam onde a luz se cala. O diabo só se manifesta quando a igreja se cala. Se vocês propõem uma conferência de alinhamento, que essa proposta seja verdadeira. Que seja um tempo de celebração, mas seja um tempo de choro, de confissão, de meia-culpa. Que seja um tempo de arrependimento, para que a gente saia daqui alinhado, para mostrar para a igreja de Goiânia, para a cidade de Goiânia, que há profeta nessa terra, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe você. No nome de Jesus.